Fala, rapaziada! No vídeo de hoje eu vim trazer um vídeo um pouco mais descontraído e a ideia desse vídeo é te instruir e te ensinar o melhor método para você estudar programação, beleza? Rapaziada, e muito importante, as dicas que eu vou passar para vocês aqui é uma dica de amigo, é uma coisa mais próxima mesmo, uma coisa que eu queria ter falado para mim quando eu comecei a estudar no mundo da tecnologia, no mundo da programação. Fez total diferença para mim essas dicas que eu segui na minha carreira e deu muito certo. E eu aconselho muitas pessoas através desse passo a passo, através dessas dicas. Então, lógico, vocês seguem se vocês quiserem, mas acredite ou não, essas dicas que eu vou passar para vocês, elas podem fazer muita diferença na vida de vocês, tanto financeiramente quanto academicamente, beleza? Se inscreve nesse canal, porque a gente sempre fala de tecnologia todos os dias. E lembrando, muito importante, se você também é dev, deixa aqui nos comentários a sua opinião, porque às vezes eu vou citar alguma coisa aqui que você já teve uma experiência ali e aqui e você quer compartilhar. Eu acho que a gente pode criar esse ambiente de comunidade aqui. Então deixa aqui nos comentários a opinião de vocês, porque pode ter certeza que eu vou ler e isso vai fazer total diferença na criação dos meus conteúdos e pode ajudar uma pessoa. Então só um comentário que você colocar aqui pode ajudar uma pessoa que está buscando uma oportunidade de trabalho, está querendo evoluir, beleza? Primeiro passo é o seguinte, a galera no mundo da programação, elas prezam muito pela decoreba, tá? A galera, ela sempre quer decorar fórmulas mágicas, sempre quer decorar, eu acho que a gente foi instruído assim, a gente foi instruído não a aprender de verdade. Pode ver, a gente é instruído a passar nos testes, e isso causa o que no nosso cérebro? Isso faz com que a gente sempre busque uma decoreba para conseguir ser aprovado, mas isso não é aprendizado de fato. Isso é uma coisa muito ruim. Então, isso é um grande problema das instituições de ensino tradicional, que é um método de aprendizagem totalmente antigo. Por exemplo, às vezes a gente quer decorar algumas fórmulas, quer decorar como cria uma função, quer decorar como chama uma variável da maneira correta, como faz um loop correto, e não é o caminho mais fácil. Eu acho que a gente tem que focar no aprendizado. A gente não tem que entender 100% do código que está escrito. A gente tem que ter noção e entender a grande parte. Se você ficar focando nas pequenas coisas, querendo decorar, você não vai para frente. O grande foco é, você precisa aprender. O aprendizado, ele é a coisa mais importante do mundo inteiro. O aprendizado, ele vale muito mais do que dinheiro, inclusive. Escolha estratégica da linguagem. Eu acho que o número 2 é uma das mais importantes que tem, porque a galera, ela sempre busca, eu acho que isso é importante falar, a galera sempre escolhe a linguagem de programação antes da área de trabalho. E isso é um erro fatal. A coisa que mais você tem que fazer é focar primeiro na área que você quer seguir. E depois você pensa na linguagem de programação que você vai trabalhar. No início da minha carreira, por exemplo, eu achava que eu teria que aprender todas as linguagens de programação. E foi um erro. Na verdade, eu não precisava disso. Quando eu comecei a trabalhar em 2022, eu estava aprendendo C# e eu queria aprender Java, Python, HTML, CSS, JavaScript, React, e na verdade eu não aprendi nenhuma delas. Foi um erro grave, porque eu perdi tempo. Isso não faz sentido nenhum. Você estudar diversas linguagens antes de você saber para que você está fazendo aquilo, não faz sentido nenhum. Eu sempre tive mais facilidade com o back-end. E foi com o back-end que eu cresci na minha carreira. Foi entendendo como funcionava o back-end. Eu preferia assim. E o back-end, para mim focar no back-end, será que faria sentido eu estudar muitas horas de React, HTML, CSS, JavaScript? Não. Na verdade, quando eu decidi trabalhar com back-end, eu já sabia o que eu tinha que focar. C#, Java, coisas que trariam relação e trariam futuro para mim na área que eu estava seguindo. E com o meu desenvolvimento na programação, todas as outras linguagens, depois, mais para frente, quando eu fui ter contato com elas, todas já faziam mais sentido. Porque antes eu tive um foco. Na vida você tem que ter um foco. Você tem que saber a direção que você está indo. Se você não sabe, você se perde no meio do caminho e isso pode te frustrar. Quanto mais tempo demora para você ter resultado em alguma coisa, mais chance tem daquilo não dar certo no futuro. Então, você quer uma dica para ter um atalho? Atalho não, né? Atalho é uma palavra ruim, mas uma dica para você acelerar seu desenvolvimento em qualquer coisa que você vai fazer? Tenha um objetivo claro. Então, estudar muitas linguagens não é bom. O cara, às vezes, o estagiário chega para mim e fala, eu sei um pouco de Python, Java. Cara, para mim não serve. Eu preciso que você seja bom em alguma coisa. Porque o resto você já aprende por osmose. Essa é a minha opinião. Eu acho que a terceira dica que eu posso dar é estude com a prática junto. Quando você está estudando, vamos supor, cara, eu estou estudando Java, eu estou estudando back-end com Java. Na mesma hora que você está estudando, começa a criar projetos reais, porque você consegue aplicar esse back-end em alguma aplicação. Isso faz total diferença.
Então, acho que o melhor conselho que eu posso te dar é quando você estiver estudando alguma coisa teórica, você já colocar aquilo em prática. Porque senão isso fica na sua cabeça, em alguma gavetinha, que no futuro você vai esquecer. Então, para você aprender e fixar aquele conhecimento, o melhor método é você, da mesma maneira que você vai estudando, você vai aplicando. Assim, isso vai agilizar e vai acelerar muito o seu processo de aprendizagem. Então, voltando ao que eu estava falando no início do vídeo, a coisa mais importante que você precisa ter é o aprendizado. Então, tudo que eu estou dando de dica aqui é para fortalecer o seu aprendizado. Porque decorar por decorar não vale a pena, não é uma coisa que a gente brinca, né? Não dá ROI. Então, decorar nunca é bom. Você tem que aprender. Então, a melhor maneira é você estudar. Eu diria que é 10% de estudo e 90% de aplicação. Estudou, aplica. Estudou, aplica. Estudou, aplica. Não deixa esse conhecimento se tornar obsoleto na sua caixinha de conhecimentos. Número 4, eu diria que é revisão e feedbacks. Você se tornar uma pessoa ativa na comunidade dev é muito importante. Então, você dar feedback para as outras pessoas, você fazer revisão do código dos outros, você se tornar uma pessoa engajada na comunidade de tecnologia, vai ajudar o seu processo de aprendizagem. E lógico, eu acho que nesse número 4 eu colocaria: analise código dos outros, veja o código dos outros. Estude o código dos outros. Você ver a maneira como as outras pessoas pensam vai agilizar muito o seu amadurecimento como um programador. Então, eu diria que você dar feedback para outras pessoas do código delas, você ajudar um companheiro, você fazer revisão do código dos outros. Ensinar é uma das maneiras de aprendizado que mais fixa no cérebro. A leitura é uma delas, escutar é outra delas, mas o ensinar é muito mais do que isso. Porque você está ouvindo a dúvida da outra pessoa, você está lendo e você está se expressando. Isso fixa muito mais o conhecimento do que simplesmente você aprender por si só. Então você transparecer esse conhecimento para outra pessoa pode ter certeza que vai fixar muito mais o seu cérebro do que qualquer outro tipo de atividade que vá fortalecer o aprendizado. Número 5. Eu acredito que em 2025 fica inevitável a gente não falar sobre as melhores inteligências artificiais que existem hoje no planeta Terra. Hoje eu estava fechando um contrato lá em cima e o cara me mostrou uma inteligência artificial, eu acho que chama Jurídico AI. É uma inteligência artificial para montar contrato, para abrir processo, para fazer defesa, para fazer apelação, para fazer contestação. Então assim, se você hoje quer se tornar um programador bom, se você quer subir o seu nível técnico, se você quer alcançar patamares maiores, a melhor maneira que você pode fazer isso através das ferramentas que conseguem agilizar o seu processo de conclusão de projetos, atividades e aprendizado, que é as inteligências artificiais. Delas, eu cito as melhores aqui. Cursor AI, dá uma pesquisada aí, você vai ver que é uma ferramenta fantástica. V0, uma ferramenta de criação de sites e telas front-end feita pela Vercel, sinistra. ChatGPT, o ChatGPT para mim é o meu favorito, lógico, é o mais comum, é o mais famoso, eu uso para tudo, mas eu acho que o Cursor AI ele já tem o ChatGPT integrado e ele é feito para código, então ele é muito bom. Então eu diria que usar essas ferramentas que hoje estão disponíveis vai fazer uma diferença gigantesca no seu desempenho, no seu profissionalismo e na sua renda, vamos assim dizer. Então eu diria que com toda certeza o melhor caminho é utilizar a inteligência artificial para o seu aprendizado. Resumindo esse vídeo, não pule de galho em galho, não pule de linguagem em linguagem e não deixe de praticar. Estudar sem prática é não estudar. Então eu diria que para resumir isso, cara, foca numa coisa só e 10% de estudo, 90% de prática. Você precisa praticar aquilo que você estudou para aquilo fixar na sua cabeça, para aquilo fixar, para aquilo fazer sentido para você usar no futuro. E você bota uma coisa na sua cabeça, você quer trabalhar com tecnologia, estude para resolver problemas. Você é pago pela quantidade de problemas que você resolve, não pela qualidade do código que você escreve. Lógico que não faz sentido você escrever um código porcaria se você sabe escrever um código bom. Mas daqui a pouco, muito provavelmente 90% dos códigos que você escreve são feitos por inteligência artificial. Então, o seu foco é resolver problema, não se preocupar com o detalhe. Curte esse vídeo aqui, compartilha com os seus amigos, porque eu acho que esse vídeo pode ajudar alguém que quer aprender mais sobre esse mercado de tecnologia, quer crescer mais e quer ter um resultado e um desempenho melhor. Beleza? É nóis, tamo junto e até a próxima.